Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu tinha prometido há um tempo que eu ia fazer uma série de vídeos falando um pouco de viagens, porque eu comecei a receber muita pergunta no meu Ask sobre como eu faço pra viajar, como é que é ir pra tal lugar, precisa de visto, não precisa e tal. E aí eu comecei a achar que era mais fácil se eu fizesse alguns videozinhos falando sobre esses temas, né? Então eu meio que dei uma olhada no Ask, eu vi quais eram as perguntas que o pessoal mais fazia e decidi dividir em alguns vídeos. Então, o vídeo de hoje, que eu vou começar agora, vai ser sobre o tema que o pessoal mais me perguntava, que é sobre passaportes e vistos. Bom, passaporte é a coisa primordial para qualquer pessoa que gostaria de viajar, né? A menos que você vá para algum país da América do Sul, América Latina, na verdade, que você não precisa de passaporte, você pode ir com CRG, por causa dos acordos do Mercosul e tudo mais. Então, se você quiser ir para Argentina, Chile, Uruguai, qualquer um desses lugares, você não precisa de passaporte. Você pode ir só com RG mesmo, a imigração de lá aceita numa boa, não precisa de visto nem nada, você só pega o CRG e vai. Para qualquer outro país que não os países do Mercosul, aí você precisa da emissão do seu passaporte, né? Então, como é que faz? Primeira vez. Você vai entrar no site da Polícia Federal, né? A parte de emissão de passaporte e vai ver lá todas as coisas que eles pedem de requerimento. Né? Tem uma porção de documentos e tudo mais, eu não sei tudo de cor, mas basicamente RG, CPF, comprovante de endereço, essas coisas básicas de todas as coisas burocráticas que você vai fazer por aí. Com a diferença que eles também vão emitir um boleto, né, que você tem que pagar antes de ir. Eu não sei quanto tá agora, mas eu acho que na época que eu fiz o meu, que faz uns 4 anos, devia estar mais ou menos uns R$ 170. Não sei, deve estar beirando os 200 já hoje em dia, né? Você tem que pagar essa taxa antes de ir na Polícia Federal de fato fazer seu passaporte. Quando você entra no site, eles vão te dar uma agenda para você escolher um dos dias que eles têm disponível e que você prefere. Então, às vezes, dependendo da época do ano, se for uma época de férias do Brasil, por exemplo, perto de julho, perto de dezembro, janeiro, vai estar bem mais cheio, né? Que é a época que o pessoal vai viajar. Então, se você for viajar perto de julho ou em dezembro, janeiro, faz seu passaporte com bastante antecedência, que é para não dar problema mesmo, né? Para você ter certeza que não vai chegar lá e não vai ter tipo data na agenda para você tirar seu passaporte, enfim. Para você tirar seu passaporte, você não precisa ter nada certo da sua viagem ainda. Você pode tirar seu passaporte só porque sim, mesmo que você nunca vá usar. Eles não vão pedir dados de viagem nem nada, né? É só um documento como qualquer outro. Então, você vai lá no site, você se inscreve, escolhe a data, providencia os documentos, paga esse boleto e aí você vai no dia certinho lá na Polícia Federal. Também tem os endereços que você pode escolher no site. Eu sou daqui de São Paulo, né? Então, quando eu fiz o meu, eu escolhi no Shopping Light, que fica na Anhangabaú, que é mais perto para mim. Mas existem diversos outros pontos da cidade, de diversas cidades. E quando você chegar lá, você tira foto na hora, eles recolhem as digitais. Agora tá um pouco mais. Quer dizer, da época que eu fiz, né? Tava tudo um pouco mais digitalizado do que da primeira vez que eu fiz meu passaporte, que você ainda tinha que levar a foto 5x7, sei lá, aquela grandona pra eles colarem, assim. Agora não, agora você tira a foto lá na hora mesmo, recolhe os digitais na hora mesmo. E aí depois de, não sei, uma semana, eu acho, já tá liberado seu passaporte pra você ir lá buscar, né? O meu tá aqui. Inclusive o meu tem essa capinha fofinha de neve que eu comprei na internet pra não ficar engorduradinho na frente, né? Mas ele não adianta nada, porque eles sempre pedem pra você tirar quando você chega na viagem. Mas enfim, eu deixo porque eu gosto. Aí, ok, passaporte é basicamente isso, né? Pagar, ir no dia do agendamento, fazer tudo direitinho, tirar foto, recolher o documento quando estiver pronto. Beijo, você já tá com o seu documento pronto. Agora sobre os vistos. Os vistos dependem muito do país, né, para qual você vai. Então, por exemplo,
a Europa não precisa de visto. Por causa do nosso contexto histórico, que nós somos um país colonizado e tudo mais, depois que a Europa se unificou na União Europeia e tal, eles decidiram fazer um acordo com o Brasil de que para nenhum país da União Europeia precisa-se de visto. Então você pode comprar sua passagem, pegar seu passaporte e ir. E só isso. Você vai chegar lá, assim como em qualquer outro país, você vai passar pela imigração, que é a alfândega, como o pessoal chama, né? Então você vai descer do avião e vai ter uns... Depois que você sair, você vai entrar numas filas e vão ter uns guichezinhos. E nesses guichês vão ter agentes da Polícia Federal. Quando você chegar lá na imigração, eles podem pedir alguns documentos, né? Ou eles podem não pedir nada e só querer ouvir o que você tem para falar. De qualquer forma, pelo sim, pelo não, quando você for viajar, já vá com os documentos que podem ser requeridos. Então, quais são esses documentos? Bom, seu passaporte, obviamente, né? Porque eles vão carimbar a sua entrada e a sua saída no país. Comprovante de renda, isso é uma coisa muito importante. Eu vou falar disso quando a gente for falar de visto mesmo, mas mesmo para a Europa, que não precisa de visto, é muito importante você levar um comprovante de renda. Então, um extrato bancário, um extrato de poupança, alguma coisa que prove que você tem uma renda, né? Uma renda boa. E quando eu digo boa, não quero dizer gente rica, né? Só para você levar e mostrar que se acabar o dinheiro que tá com você, você tem dinheiro da onde tirar nos bancos de lá, entendeu? Se não é passar fome, eles não vão ficar com um mendigo lá no país deles. É meio isso, assim. E o dinheiro que você precisa levar por dia. Eles pedem uma cota. Ninguém confirma nada, pelo menos nunca confirmaram quando eu viajei. Mas nos sites da Polícia Federal e tudo mais, quando você vai dar uma olhada, eles recomendam você levar para a Europa o equivalente a 50 euros por dia. Então, você tem que levar, por exemplo, você vai ficar 10 dias, você tem que ter 50 euros, tipo, para cada dia, entendeu? E você vai com esse dinheiro. Pode ser em cartão, pode ser em dinheiro vivo, o que vocês preferirem, né? Quando eu vou, eu geralmente levo dinheiro vivo, porque eu prefiro já ter o dinheiro tudo certinho, do que chegar lá e ter que pegar no cartão, aí tem a taxa de IOF para pagar depois, enfim. Eu uso o cartão só para emergência mesmo. Eu prefiro levar dinheiro. Então, o que eu faço? Além de eu levar o dinheiro, quando você vai na casa de câmbio para você trocar o real pelo euro, no caso, eles te dão um papel que mostra quanto de euro você trocou. Eu geralmente levo esse papel junto, porque se alguém me perguntar se eu tô com esses 50 euros por dia, eu mostro o papel e falo, ó, tá aqui, estou carregando esse dinheiro comigo. Eles têm umas limitações de que você não pode carregar, sei lá, acho que é 50 mil dólares no bolso, né? Acho que ninguém que está assistindo esse vídeo vai levar 50 mil dólares no bolso. Mas, assim, é um valor bem alto. Eu não sei se é 50 mil, 500 mil, não sei. Eu sei que é um valor, assim, alto. Dificilmente alguém vai estar carregando isso na bolsa, né? Tem um valor máximo que você pode carregar de dinheiro vivo. Sobre cartão, você pode ter R$1 milhão, não tem problema. Obviamente, não tem problema. Então, assim... outro documento importante é o seguro viagem. Seguro viagem pode ser feito por qualquer seguradora dessas, Porto Seguro, Zurich, todas essas que fazem seguro de carro. Você vai pagar o seguro viagem, que é um seguro que vai abranger os dias da sua viagem, que quer dizer que se acontecer alguma coisa com você desse período, você está assegurado. Então, se você precisar ir no médico, se você sofrer um acidente, se acontecer alguma coisa, que a gente espera que você nunca precise desse seguro, mas se você precisar, tenha isso em mãos, né? Então, antes de você viajar, também providencie esse seguro viagem. Então, basicamente, você precisa de seguro viagem e dinheiro para ir para a Europa, né? Porque não tem visto. Quando você chegar na imigração, o agente federal ele vai te perguntar diversas coisas, para onde você vai, o que você vai fazer, se você tem um roteiro, se você não tem. Ou ele pode não te perguntar nada. Então, assim, realmente depende muito da pessoa que você vai pegar na hora. Pode ser um cara super chato, mas pode ser um cara super tranquilo. Primeira vez que eu fui viajar,
Eu tava indo pro Cairo e a minha escala era na Holanda. E eu tinha uma escala muito grande na Holanda. Então, eu, minha mãe e minha irmã, a gente decidiu descer na Holanda pra dar um rolê e depois voltar pro aeroporto, porque era, sei lá, 10 horas de... Não vai ficar 10 horas no aeroporto, né? E a gente tinha ouvido já falar que era perto e tudo mais. Então, a gente desceu na Holanda, a gente chegou lá, passou pela imigração. Aí a moça perguntou, pra onde vocês estão indo? Ah, a gente tá indo pro Cairo. Ah, você veio aqui só pra passear. Tipo, só pra fazer o trânsito, né? A gente sim, a gente queria conhecer a cidade. Ah, beleza. Ela carimbou o nosso passaporte com visto de 3 meses. Sem perguntar nada. Porque a gente tava fazendo trânsito, mas como o visto mínimo de turista deles é de 3 meses, então a gente ganhou 3 meses, assim. Fácil assim. Quando eu fui pra Europa fazer, de fato, um mochilão, que fui eu e a Anne, minha melhor amiga, pra quem não tá familiarizado, quando a gente foi fazer um mochilão, a gente levou tudo que você possa imaginar. A gente levou 1 milhão de comprovantes de renda, a gente levou seguro, a gente levou comprovante de dinheiro, extrato de coisa, carta, convite, a gente levou tudo. Era uma pasta assim, ó, de papel. A gente chegou lá, também não precisou de nada. Então, assim, eu nunca precisei, de fato, entregar nada. Mas, como eles pedem, não custa nada, né? Deixar tudo certinho. É melhor isso e não ter dor de cabeça do que, sei lá, chegar lá e dar um rolê, eles te mandarem de volta, sabe? É melhor evitar. Então, é basicamente isso, né? Independente de precisar de visto ou não, você sempre vai passar pela imigração, você sempre vai ter que falar com o agente federal, porque você está entrando num outro país e é um tipo de burocracia que é requerida, precisa. Tanto que quando você está saindo do Brasil, você também tem que passar pelo agente federal brasileiro, quando você está chegando do Brasil, você também passa pelo agente federal. Então, assim, você sempre vai passar, né? Mas, pra Europa, pelo menos eu acho bem sossegado, porque você não precisa se preocupar com muitas coisas antes de ir, né? Como eu já falei, os países da Mercosul você também não precisa de visto, você também só passa pela imigração tranquilamente. E também, aí depois, tem os países mais chatos, vamos dizer assim, que são os países que precisam de visto. Eu já tive que tirar o visto do Canadá, o visto dos Estados Unidos e o visto do Japão. Todos eles são muito parecidos. Então eu vou falar num geral sobre vistos e o que for específico, né? Caso alguém vá viajar para algum desses lugares específicos, eu também falo. O visto japonês foi o primeiro que eu tirei. Eu tirei o visto japonês 2 vezes. E as 2 vezes que eu fiz dar certo, foram seguindo o mesmo estilo, né? O que o visto do Japão precisa? Você também vai agendar uma data para ir lá e tudo mais. Dá para você fazer de 2 jeitos. Isso qualquer visto. Você pode procurar um despachante ou uma agência de viagem para fazer isso para você. Ou você vai lá, você mesmo, sozinho e pronto. Na verdade, não precisa de nenhum despachante, né? Você pode ir sozinho. Então, você vai entrar no site do consulado que você quer, seja americano, japonês, sei lá. Você vai entrar no site e vai ver o que você precisa fazer. Leiam o site. Não esqueçam nenhum documento que tiver lá num tracinho, assim. Porque o que eu já vi de gente chegar lá, pegar 5 horas de fila, e aí depois chegar lá na hora, a mulher fala, ai, cadê, sei lá, a declaração do imposto de renda? Ai, tinha que trazer. Aí dá vontade de bater na pessoa, sabe? Caramba, tava escrito lá, em letras deste tamanho, tipo, não esqueçam de levar o negócio. Aí a pessoa esquece. Então, leiam tudo, leiam 30 vezes para vocês terem certeza que vocês não esqueceram nada. Porque com todos os documentos, você já fica nervoso. Imagina sem um. Que eles vão mandar você para casa, com certeza. E você só vai ter perdido tempo, perdido energia, sabe? Ficado puto. É isso. Então, não esqueçam nenhum documento que estiver no site. Por favor. Ok. Dito isso, você vai reunir todos esses documentos. Geralmente, os documentos são RG, certidão de nascimento, certidão de casamento, se você tiver, extrato do banco, declaração do imposto de renda, olerite, tudo que envolve seus documentos e dinheiro. Dinheiro, essa é a chave.
Não precisa ser rico. Só que você tem que comprovar que o que você tem no Brasil te liga ao Brasil. O grande problema de visto, né, de tirar o visto, é que os países que vão te receber, né, no consulado, eles já estão assumindo que você vai querer ficar no país para trabalhar. Isso é um fato. Eles vão assumir assim. A pessoa tem chance de ficar lá, tipo, clandestino, para trabalhar? Se tem, o visto é negado. Basicamente é isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que comprovar renda, você tem que comprovar vínculos com o país. Então, se você faz faculdade, leva os documentos da faculdade. Leva que você vai terminar a faculdade, que você vai se formar, que você é estudante, que você só tá indo nas férias. Leva. Se você tem empresa aberta aqui, se você tem um CNPJ, leva os documentos da sua empresa. Mesmo que a sua empresa não esteja funcionando, sei lá, leva os documentos da sua empresa. Se você é funcionário público, dê graças a Deus, porque funcionário público, como o cargo ele é vitalício, como a pessoa nunca vai perder o emprego e tal, é muito difícil, na verdade, você perder o seu emprego, dificilmente alguém ia largar um emprego, um cargo público aqui para ir para outro país. Então, se você é funcionário público, fica tranquilo, leva suas coisas, que é 99,99999% de chance de você não ter nenhuma dor de cabeça, né? Se você não é, se você é CLT, se você tem empresa, se você é freela, leva tudo que você tiver que comprove vínculo. Essa é a chave do rolê, né? Então, leva seu CNPJ, leva suas poupanças, leva tudo que você tem. Mesmo que não peça, mesmo que não esteja lá na lista, não vai estar na lista, falando nada disso. Na lista vai ter os documentos básicos. Mas esteja um passo à frente, entendeu? Já estou contando, porque já passei por muitas coisas, então, e já vi muitas coisas. Então, é isso. Esse é o segredo. Comprove que você não vai ficar no país, que você só quer viajar, que você só quer conhecer, e é isso, né? Quando você for montar o seu roteiro, também coloque bastante coisas turísticas, bastante pontos que sejam famosos, assim, porque vai comprovar mais ainda que você só quer conhecer o país, né? Então, a gente sabe que ninguém tá indo pra lá com uma intenção ruim, entendeu? Mas é o trabalho deles impedir que pessoas de má fé entrem lá. Então, apesar de ser um saco, apesar de ser super chato, apesar de ser uma burocracia, você tem que entender que se você tá passando por isso, é porque eles tiveram que fazer isso, porque já deu alguma merda, né? No caso dos Estados Unidos, o processo é muito mais longo do que o do Japão. Porque o do Japão você leva os documentos lá, você vai no guichê, você apresenta tudo que tá lá na lista, eles vão conferir um por um se você levou tudo, né? Eles podem pedir alguma coisa a mais, você pode dar alguma coisa a mais. Eles vão conferir, vão falar isso precisa, isso não precisa. Se estiver tudo certinho, eles já dão a entrada na hora. Você vai para sua casa e em 5, 7 ou 10 dias você tá com seu visto emitido. O americano, ele é um pouco mais difícil porque você tem que entrar no site, você vai fazer um cadastro enorme, todo em inglês, não tem português, é tudo em inglês. Então, se você não tem inglês fluente, senta com alguém que sabe, porque vai precisar. Quando eu fui pra Disney ano passado, eu fui com os meus irmãos e meu pai. E eu tive que fazer o cadastro de todo mundo. E o meu pai, como ele era o pai, né? Eu tive que colocar informações lá da escola onde ele fez o ginásio. Então, assim, é um formulário bem grande, maçante, e você tem um tempo que você pode preencher, senão a sessão expira. Esse tempo é de 1h30, mais ou menos. E senão a sessão expira, e é o ó. E, enfim, você vai preencher tudo isso. Quando você preencher tudo isso no final do formulário, quando finalmente eu acabei, sem brincadeira, eu fiquei 5 horas fazendo o meu, dos meus irmãos, do meu pai. 5 horas. Enfim, quando você acaba, você faz uhul, graças a Deus, ele vai entrar numa página para você pagar os vistos. Você pode pagar online mesmo, pelo cartão e tal. Não é parcelado, não é barato, também, já aviso.
deve estar na faixa de R$ 300, mais ou menos, cada visto. E você vai pagar, e esse valor do visto, assim como no Japão também, isso aqui no Japão acho que é R$ 60, R$ 70. Esse valor não vai voltar mesmo se seu visto não sair. Esse dinheiro que você vai dar já foi. É isso, você vai pagar e torça para dar tudo certo. Depois que você fizer isso, você vai se cadastrar, você vai terminar o cadastro no site e você vai escolher 2 datas. Uma data para o pré-agendamento, é isso, acho que chama. E a outra para, de fato, a entrevista. A primeira data tem que ser, obviamente, antes da entrevista. Eu falo isso que é obviamente, mas no site eles mandam você fazer o agendamento primeiro e o pré-coisa depois. Então presta atenção que o pré-agendamento ou pré... é pré alguma coisa. Mas essa primeira visita que você tem que ir tem que ser antes da entrevista. Certo? No dia desse pré-coisinho, você vai lá não é no consulado, num outro prédio também do consulado, e você vai tirar foto e tirar suas digitais. Então vai ter um horário marcado lá, você vai no horário marcado, vai pegar uma filinha, não é muito grande, porque é só das pessoas que marcaram no mesmo horário que você, e você vai tirar foto e recolher as impressões digitais. E só, vai pra casa, feliz. E espera o dia da entrevista. No dia da entrevista, você também vai no dia, no horário que você marcou no site. E eles vão ter lá já a ficha que você preencheu, a foto que você tirou e as suas digitais. E como complemento, você tem que levar os documentos que estão no site. Não esqueçam o que eu disse. Leve tudo. Em especial no americano, eles pedem para você levar o papel que confirma, tem um número, sei lá, que confirma a sua entrada. Não a entrada no país, a entrada que você deu entrada nos documentos. Leva isso, porque... Então, o cara da minha frente, ele fez tudo direitinho, chegou lá, não levou isso, deu o ele perdeu o dia da entrevista porque ele não podia fazer a entrevista. Vixe, não sei que chabu que deu aqui. Então, depois que você levar tudo, você vai chegar de fato na hora de fazer a entrevista, vai ser um guichezinho, vai ter um agente americano lá. Eles falam português, então não se preocupem com isso. Só que se você for para trabalhar, por exemplo, for um visto de trabalho, eles vão querer falar inglês com você, então esteja preparado. Para visto de turista não há necessidade disso, muito menos se for uma família indo para Disney, porque é uma coisa muito comum, né? Então eles já estão acostumados. Então ele vai confirmar seus dados, um por um da família vai falar com o cara, ele vai perguntar os dados, confirmar o que você faz, o que você é da vida, o que você vai fazer lá, enfim, é basicamente a mesma coisa que você vai responder para imigração. Depois disso, na hora mesmo, ele vai falar se seu visto foi deferido ou não. Se saiu o seu visto, tudo certinho, ele vai ficar com seu passaporte e depois tem 2 opções, ou eles te mandam pelo correio ou você vai lá buscar. Não é bom porque você pode ficar em casa e vai receber mesmo assim. Então é basicamente isso. Sobre passaportes e vistos. Se vocês tiverem alguma dúvida, como a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo eu acho que eu conheço, me manda uma mensagem, pode mandar no ESC também. E aí, se for muita gente ficar com alguma dúvida, sei lá, qualquer coisa eu faço outro vídeo falando disso e falando outras coisas, né? Entrando mais em detalhes. Mas eu acho que não precisa, porque é basicamente isso. Comprovem renda, comprovem vínculo e tenham os documentos que o site pede e o dinheiro que o site pede. Que não é muito, é só para eles terem certeza que você não vai nem trabalhar e nem mendigar desonestamente, digo assim, ilegal no país deles. E é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho mais 3 coisas que eu queria contar ainda pra vocês, mas vou fazer outra hora. Então, qualquer outra dúvida, fica pro próximo vídeo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagem, comentários, qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.